Amigos e camaradas, as mais cordiais saudações a todos vós e, por vosso intermédio, aos trabalhadores e ao povo do Distrito de Setúbal. Com este ato público e com a presença e intervenção do primeiro candidato e atual deputado, Francisco Lopes, damos o primeiro passo da candidatura da CDU pelo Círculo Eleitoral de Setúbal às eleições para a Assembleia da República no próximo dia 6 de outubro. A candidatura de uma força que se apresenta ao país e ao povo deste distrito com uma política alternativa, patriótica e de esquerda, para avançar de forma decidida na solução dos problemas nacionais e em clara ruptura com as opções da política de direita e os constrangimentos e imposições externas que condicionam a soberania do país. Estas eleições para a Assembleia da República são de maior importância para o futuro da vida de cada um dos portugueses e, em grande medida, decisivas na evolução da nossa vida coletiva no imediato e nos próximos anos. São a grande oportunidade para que os democratas e patriotas, para que todos os que aspiram a uma vida melhor, expressem a vontade de pôr o país a avançar, dando mais força à CDU e impedir e derrotar os projetos daqueles que querem fazer o país andar para trás. Sim, é a nossa vida coletiva, é a vida de cada um para os próximos anos que se decide em outubro. E por isso estamos neste combate eleitoral determinados a construir um resultado que garanta aos portugueses que o que se conseguiu nesta legislatura de reposição e conquista de direitos e rendimentos não volte para trás e se avance decididamente na elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, traduzidas na melhoria dos salários, das reformas, das condições de trabalho, na concretização efetiva do direito à saúde, à educação, à proteção social, à mobilidade e à cultura. Partimos para esta batalha com o pensamento de que é possível garantir um bom resultado pelo trabalho realizado e pelo papel determinante que as forças da CDU tiveram no que de positivo se alcançou nestes últimos 4 anos. Partimos para esta batalha com a consciência que é ao povo que cabe decidir e que é ao seu encontro que vamos nestes próximos meses até às eleições, levando a nossa palavra, mas ouvindo atentamente e debatendo, com a noção de que não há vencedores antecipados, por muito que alguns o proclamem, nem deputados eleitos por antecipação, e que todos os caminhos de reforço da CDU estão em aberto e os vamos percorrer com confiança, que nos dá a consciência do dever cumprido e do trabalho realizado. Um trabalho que faz jus ao público reconhecimento da CDU como a grande força que soube honrar a palavra dada e respeitar os compromissos assumidos com os portugueses em todas as mais importantes questões nacionais. Sim, camaradas e amigos, quem votou na CDU nas últimas eleições, há uma questão que sublinha com certeza com muita força. O seu voto foi respeitado, a CDU cumpriu com os seus compromissos. E isso ficou particularmente patente nesta legislatura que agora termina. Uma legislatura que assumiu características particulares em resultado de uma nova composição e relação de forças na Assembleia da República, que se tornou o centro de importantes decisões a favor dos trabalhadores e do povo, pela decisiva ação, iniciativa e influência das forças que compõem a CDU e dos seus deputados. Uma legislatura marcada desde logo pela resoluta iniciativa do PCP, que permitiu criar as condições que conduziram à derrota de um governo responsável por uma retrógrada e violenta ofensiva que ameaçava prolongar-se, o governo PSD-CDS, e abrir uma nova fase na vida política nacional. Uma legislatura que mostrou o decisivo papel da luta dos trabalhadores e das forças da CDU e dos seus deputados numa Assembleia da República alterada, na sua composição, e num quadro em que o PS e o seu governo minoritário, mas também PSD e CDS, agora em minoria na Assembleia, não tinham condições para impor sozinhos a sua política de sempre na sua plenitude. Uma legislatura marcada no plano institucional pela centralidade da Assembleia da República e das forças da CDU na produção das principais iniciativas políticas que permitiram a reposição e conquista de direitos e rendimentos que haviam sido extorquidos nos últimos anos do PEC e dos pactos de agressão das troicas
e com elas assegurar o crescimento económico e a criação do emprego verificado neste período. Iniciativas de reposição e conquista de direitos que 4 orçamentos do Estado particularmente assinalam e onde estão consagradas importantes medidas que são avanços na vida dos portugueses em resultado da proposta e iniciativas das forças da CDU. Uma legislatura numa nova fase da vida política nacional que mostrou e desmistificou quão falsa é a ideia de que as eleições legislativas são eleições para Primeiro-Ministro ou que o importante e decisivo nas eleições para a Assembleia da República é saber qual a força mais votada. 2 falácias que caíram por terra nesta legislatura. As eleições para a Assembleia da República são para eleger deputados e, como se viu pela ação dos deputados do PCP e do PEV, foram eles que contaram para defender avanços e conquistas. Um contributo que se alarga à defesa dos interesses das populações deste distrito, onde os nossos 4 deputados, nos quais se inclui o camarada Francisco Lopes, nunca faltaram com o seu empenho na procura de solução para os seus problemas, transportando sempre um desejo imenso de servir as populações. Deputados que precisamos de reforçar. É a CDU que precisamos de fortalecer com mais votos, porque as populações deste círculo eleitoral de Setúbal e os portugueses precisam de ter na Assembleia da República quem os defenda e quem conta para a afirmação e concretização de um projeto verdadeiramente alternativo para Portugal. Deputados de uma força que tem uma forma distinta de estar nos órgãos de poder. O trabalho, a honestidade, a competência, a dedicação, a ligação com os trabalhadores e as populações são atributos dos eleitos da CDU que estão na atividade política para servir e não para se servirem. Eleitos que assumem um compromisso com o interesse público, que dizem a todos, olhos nos olhos, que não querem nem têm nenhum benefício material pelo facto de serem deputados, que assumem o princípio de não serem beneficiados nem prejudicados pelo exercício de cargos públicos, porque estão lá para servir os trabalhadores e o povo e o país e não para terem benefícios próprios. É o voto que recusa a ideia de que os partidos são todos iguais e que não pactua com o compadrio a corrupção, o abuso de poder, a submissão do interesse público aos interesses privados. Caros amigos, camaradas, partimos para estas eleições convictos do importante papel que tiveram as forças da CDU no avanço das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Avanços e conquistas apenas possíveis pela ação decisiva do PCP e do PEV, como foram a reposição de salários roubados, o aumento das reformas e das pensões e a reposição do subsídio de Natal por inteiro, o alargamento do abono de família, o fim do corte do subsídio de desemprego, os manuais escolares gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, o descongelamento das carreiras e a valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública, a eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários, ou o desagravamento do IRS para salários mais baixos e intermédios. Avanços em muitos outros domínios, como aqui já foi referido pelo camarada Francisco Lopes, do alargamento do passe social. Sabemos que esse grande avanço, que se ficou aquém da solução de muitos problemas, que era urgente dar resposta, porque o Governo optou pelas imposições do euro e da União Europeia, pela subordinação aos interesses do capital monopolista, tal como sabemos, não estarem resolvidos os problemas de fundo que estão na origem dos nossos atrasos, nem superados os bloqueios que o desenvolvimento do país enfrenta. Portugal continua confrontado com um conjunto de déficits estruturais, estrangulamentos e dependências que são responsáveis pela estagnação económica verificada nestas quase 2 últimas décadas, pela baixa qualidade do emprego, precariedade, desemprego, baixos salários e reformas, por profundas desigualdades sociais, pela degradação dos serviços públicos. Sim, Portugal continua confrontado com assinaláveis problemas estruturais onde pesam déficits de produção, incluindo a agroalimentar, expressão da degradação e liquidação dos setores produtivos nacionais dos últimos anos, mas também energético,
tecnológico e de capital, e outro que tem vindo a emergir com extrema gravidade, o demográfico. Toda uma situação que é o resultado da política de direita, que foi conduzida por sucessivos governos do PS, PSD e CDS durante mais de 4 décadas. Como são os problemas da área da saúde, cuja lei de base está em fase de conclusão na Assembleia da República e cujo conteúdo nos levanta sérias preocupações. Nesta matéria, o PCP sempre interveio de forma empenhada e séria, com o objetivo de encontrar soluções que permitam a aprovação de uma lei de bases que reforce o Serviço Nacional de Saúde. Mantemos a opinião de que é indispensável e imperioso mudar a lei de bases e clarificar sem ambiguidades a separação entre o setor público e o setor privado. Não inscrever na lei o princípio da gestão pública do SNS, coisa diferente da mera responsabilidade pública, como pretende o PS, significaria continuar a enfraquecer a resposta pública, favorecendo os grandes grupos monopolistas que operam no setor da saúde, prejudicando os utentes, a boa utilização de dinheiros públicos e o próprio Serviço Nacional de Saúde. O PCP apresentou propostas claras na garantia da gestão pública do estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde e pôr fim às parcerias público-privadas. Tanto as propostas do PS como do BE deixavam a porta em aberto e empurravam o problema com a barriga e permitiam a criação de novas PPPs. Camaradas, a política direita não é um mero slogan ou um conceito vazio. A política direita tem um conteúdo e uma expressão muito concreta e uma natureza de classe bem determinada. Essa política conduziu o país ao retrocesso, foi e é a política a restaurar e depois consolidar em Portugal o domínio do grande capital monopolista. Domínio que se expressa na monopolização dos mercados, no acesso aos fundos públicos, na definição de regras económicas que o poder político secunda, que determinam os preços e tarifa de bens e serviços essenciais, em prejuízo dos micro, pequenas e médias empresas e do desenvolvimento económico geral. Uma política assente num criminoso programa de privatizações. Uma política que agravou a dependência estrutural da economia portuguesa do capital transnacional e passou o comando estratégico de importantes setores para centros de decisão estrangeiros. Política que favorece a financiarização da economia, com a promoção e crescimento das atividades especulativas sem qualquer suporte económico real. Política de direita, sim, que tem como objetivo a reconfiguração do Estado a favor do capital monopolista, visando o esvaziamento do seu papel nas tarefas de promoção do desenvolvimento económico, da degradação e subalternização das suas funções sociais e a sua transferência para o setor privado em prejuízo do bem-estar das populações. Política de direita, sim, que está dirigida ao sistemático favorecimento da centralização e concentração da riqueza e à desvalorização do trabalho, como a vida o tem provado com a aplicação dos sucessivos pacotes de leis laborais dos governos PS, PSD e CDS, com a resistência atual à reversão de direitos liquidados. Uma política inseparável da natureza e evolução do processo de integração capitalista na Europa, a União Europeia e do seu rumo neoliberal e federalista. Não há solução para os problemas do país sem promover uma ruptura com esta política, como propõe a política patriótica de esquerda. Sim, derrotou-se em 2015 a versão mais retrógrada da política direita, mas não a política direita, que se mantém nos seus aspectos mais estruturantes, nas opções de governação do país pelas mãos do PS, em convergência com o PSD e CDS, naquilo que é central e decisivo para a defesa dos interesses do grande capital, lá os encontramos juntos. Seja na defesa da atual estrutura económica e do domínio do capital monopolista, seja na concretização dos apoios de milhões e milhões para a banca, seja nos acordos sobre as leis laborais para manter o seu nivelamento por baixo, seja nas opções em relação à recusa da renegociação da dívida ou da libertação dos constrangimentos impostos pela União Europeia e pelo euro e outros. A operação de chantagem, com a ameaça de demissão do governo do PS, aqui há pouco tempo atrás, neste final de legislatura, confirma que o PS, tal como PSD e CDS, não hesitarão, criadas as condições e mudadas as circunstâncias, em retomar a sua política de sempre e de transferência para as costas do povo
de toda e qualquer dificuldade ou crise que, entretanto, surja. Uma iniciativa que mostra, por antecipação, que não será pela mão do PS que o caminho de avanço na defesa, reposição e conquista de direitos prosseguirá, tal como evidencia que se o PS tiver as mãos completamente livres, o que foi alcançado corre o risco sério de andar para trás, da mesma forma que andará com PSD e CDS se reunissem em condições para tal. Foi com a luta dos trabalhadores e a intervenção e a ação da CDU que se avançou. Será com uma CDU reforçada que se avançará na solução dos problemas dos trabalhadores do povo e do país. Por isso, o que está em jogo nestas eleições para a Assembleia da República é a escolha entre dois caminhos. Avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país, dando mais força à CDU, ou andar para trás, pelas mãos do PS, PSD e CDS. O desenvolvimento do país exige a construção de uma política alternativa, que tenha como objetivos principais um Portugal livre e soberano, um país que comanda o seu destino, um povo que constrói o seu futuro, um país desenvolvido e solidário onde os trabalhadores e o povo encontrem plena resposta à realização dos seus direitos e aspirações, a defesa dos setores produtivos, da produção nacional e a afirmação da propriedade social e do papel do Estado na economia. Um Estado ao serviço do povo que efetiva os direitos sociais, assegura o direito à saúde, à educação e à proteção social, promova a cultura, garanta o direito à mobilidade e à habitação, a garantia do progresso e condições de vida em todo o território, no continente e nas regiões autónomas, nas cidades e zonas rurais, a defesa do interior e do mundo rural, assente na regionalização e no ordenamento do território e numa política ambiental que salvaguarda a natureza. Um Portugal livre e democrático, baseado no respeito pelos direitos e liberdades, no cumprimento da Constituição da República. Uma política alternativa que, almejando esses grandes objetivos, tem como linhas essenciais, entre outras, a valorização salarial dos trabalhadores portugueses, assumido como emergência nacional. A assunção desta emergência salarial como objetivo nuclear exige o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das profissões e das carreiras, com o aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da zona euro. Um aumento de salários que tem de ser acompanhado do aumento das pensões e das reformas, mas igualmente uma justa política fiscal, baseada nomeadamente na efetiva taxação do grande capital e na redução dos impostos sobre os trabalhadores, na progressiva tributação dos rendimentos de elevado valor e o desagravamento dos rendimentos mais baixos, na redução dos impostos indiretos face aos impostos diretos. Uma clara exigência de prioridade ao investimento público, visando dar um forte impulso ao crescimento económico. Uma política para avançar por um programa ambicioso de financiamento dos serviços públicos, das funções sociais do Estado, invertendo o seu crónico subfinanciamento, inscrevendo como um programa de investimento na saúde com a implementação de um programa extraordinário de investimento no setor dos transportes públicos. Uma política que tenha como linha essencial o desenvolvimento das forças produtivas e a defesa da produção nacional. Uma política para promover uma viragem nas políticas ambientais que passa pela planificação e gestão criteriosa dos recursos naturais e não uma economia guiada pelos critérios financeiros e a maximização do lucro que multiplica desigualdades e conduz à predação dos recursos naturais. Sim, camaradas, fala-se muito hoje do ambiente. Não há medida mais avançada na defesa do ambiente que foi a nossa proposta, hoje em vigor, dos transportes públicos, poupando assim, não só no plano financeiro, mas também no plano da natureza, como uma medida moderna e avançada. Tal como o assegurar de um novo rumo para a justiça que se quer mais igualitária, acessível e próxima dos cidadãos e o firme combate à corrupção e evasão fiscal. Camaradas e amigos, vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nos precisamos de preparar com toda a determinação. Uma campanha que afirme com confiança que há solução para os problemas do país e de que é possível avançar na solução dos problemas nacionais, na elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Que é possível, com a força do povo, a sua luta, o seu voto na CDU,
assegurar o prosseguimento do caminho de novos avanços na reposição de direitos e rendimentos. Uma campanha que, com convicção, afirme que está nas mãos dos trabalhadores e do povo dar força, com o seu apoio, o seu voto à exigência de uma política que lhe garanta o direito à plena realização das suas vidas. Que mostre que é dando mais força à CDU, alargando a sua influência política e eleitoral, que a construção da alternativa e a concretização da política alternativa ficará mais próximas. Nós partimos para mais esta batalha convictos que é possível avançar e fazer a CDU a grande força propulsora da mudança que o país precisa. Sim, o Francisco referia que as dificuldades vão ser grandes, o silenciamento vai ser muito, que a campanha ideológica se vai acentuar, mas assim havia de ser, camaradas. Por causa do partido que temos e do partido que somos. Por causa da CDU. Sempre do lado dos trabalhadores e do povo. Sempre na luta contra o capital. O que é que esperávamos? Queríamos que o capital nos perdoasse? Não, não conseguem fazer isso. E é por isso, camaradas e amigos, que vamos com certeza fazer boa cara ao mau tempo. Vamos com certeza estar animados pela esperança, pela confiança de que é possível uma vida melhor para os portugueses e para Portugal. Viva a CDU! Viva!